Feedback. No vídeo de hoje, um feedback sobre a enquete que eu fiz aqui no canal Diário Pentecostal sobre a questão: a igreja deve ou não ser responsabilizada judicialmente pelas más ações de seus pastores? Muito interessante o resultado. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. Bem, para quem não assistiu o vídeo, eu apresentei dois fatos semelhantes sobre má conduta de pastores. O primeiro caso foi um caso que já foi transitado e julgado. A decisão da Justiça de São Paulo foi a seguinte, do Tribunal de Justiça de São Paulo: igreja deve indenizar vítima de golpe aplicado pelo pastor. É objetiva a responsabilidade da igreja por ato de seu preposto. O entendimento é da primeira Câmara reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao confirmar por unanimidade a rescisão de um contrato firmado entre um aposentado vítima de golpe com uma construtora e um pastor evangélico. Então, no vídeo eu dei detalhes sobre este caso. E o segundo caso que eu apresentei no vídeo é um caso que está em investigação e evidência também agora nas redes sociais aí. Então, investigação e em evidência. Um pastor evangélico está sendo investigado por estelionato após um golpe de aproximadamente 3 milhões contra fiéis de uma igreja localizada no bairro de Mangabeira, em João Pessoa. Até o momento, 35 vítimas foram identificadas. A congregação onde ele era pastor também foi vítima de furto estimado em 17 mil. Então, pessoal, assim que esse vídeo foi postado, eu soltei uma enquete com a seguinte pergunta: a igreja deve ser responsabilizada judicialmente pelas más ações de seus pastores? E dei duas opções de respostas. Primeira opção de resposta: eu sou contra a igreja ser responsabilizada. E a segunda opção de resposta foi a seguinte: eu sou a favor do pastor ser responsabilizado. Eu acredito que muita gente tenha votado pura e simplesmente só clicando no link e escolhendo uma das alternativas. Mas o interessante, você que não assistiu, é assistir o vídeo, entender os dois contextos, né? Para depois vocês votarem. A pergunta é se a igreja deve ser responsabilizada judicialmente por ação de seus pastores. Então, até agora, a gente teve um total de 647 pessoas que votaram, né, que acessaram essa enquete. E a primeira opção de resposta era a opção contra. Eu sou contra a igreja ser responsabilizada. 83% das pessoas votaram contra a igreja ser responsabilizada judicialmente. E a segunda opção, sim, sou a favor da igreja ser responsabilizada, 17%. Eu queria tecer os meus comentários sobre por que essa discrepância, essas opções aqui de votação, mas eu vou primeiro soltar esse vídeo, esperar mais uma turma votar e depois eu dou o meu feedback sobre o assunto, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vou repostar o vídeo para você que não assistiu e vou deixar a enquete aberta, essa mesma enquete aberta, para que você possa deixar sua opinião sobre o assunto. Então, a ordem interessante, importante seria esta: você assiste o vídeo que eu vou deixar agora aqui no final, tá? No final, agora que eu estou falando, direto já vai entrar o vídeo. Aí você assiste, aí você vai lá na descrição do vídeo, tem o link para a enquete, é só você clicar e responder.
E também eu vou deixar o link dessa enquete no primeiro comentário fixado, tá? Aí eu peço para vocês, gente, além de vocês escolherem, deixa lá no comentário por que você escolheu a alternativa 1 ou a alternativa 2, para a gente entender melhor o pensamento da nossa classe evangélica. Se você gostou desse vídeo, deixa seu curtir, seu comentário, verifica aí se você é inscrito no canal. Se você não for inscrito, se inscreve, comente, ative o sininho para valorizar o canal, deixar o canal relevante e o YouTube recomendar os meus vídeos para mais gente. Até o próximo vídeo. E neste vídeo eu vou correlacionar dois casos em que um pastor aplica golpe em fiéis. Porém, um dos casos já foi julgado e vou explicar a decisão do juiz, que deixa a igreja em situação complicada. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. Tem algumas semanas que eu me deparei com o caso onde um pastor evangélico é investigado por aplicar golpes de cerca de 3 milhões em fiéis e na igreja em 17 mil, lá no estado da Paraíba. Então essa notícia me fez lembrar de um caso semelhante, julgado em fevereiro do corrente ano, 2023, em São Paulo, onde a igreja teve que indenizar uma vítima de golpe aplicado por um pastor da igreja. Uma decisão do TJ de São Paulo. A notícia, o título da notícia aparece assim: pastor evangélico é investigado por aplicar golpes de cerca de 3 milhões em fiéis e igreja em 17 mil. Uma notícia de julho de 2023. E diz assim: um pastor evangélico está sendo investigado por estelionato após um golpe de aproximadamente 3 milhões contra fiéis em uma igreja localizada no bairro de Mangabeira, em João Pessoa. Até o momento, 35 vítimas foram identificadas. A igreja onde ele era pastor também foi vítima de furto, estimado em 17 mil. De acordo com a superintendente da Polícia Civil de João Pessoa, Cileide Azevedo, um inquérito policial foi instaurado e vítimas já foram ouvidas após boletim de ocorrência registrado pelo pastor presidente da Assembleia de Deus em João Pessoa, responsável por 150 igrejas congregadas, quando informado em reunião sobre a ação do pastor. O suspeito agia de diversas formas, utilizando a condição de pastor e da confiança que os fiéis tinham nele. O golpe foi aplicado por meio de empréstimo de dinheiro em espécie, cartão com senha, cheques e notas promissórias. Até mesmo foram feitos financiamentos de veículos em nomes de fiéis. O valor que deveria ser pago mensalmente nunca era devolvido. Desde o último dia 12, o pastor não comparece à igreja. No caso 12 de julho, a Assembleia de Deus na Paraíba informou por meio de nota que este pastor teria praticado crimes como estelionato e furto contra a igreja, congregados e pessoas próximas. Diante de evidências apresentadas em uma reunião, o suspeito foi afastado das suas funções eclesiásticas. Veja bem, eu apresentei então para vocês um caso que está ocorrendo agora, está em investigação. E agora eu vou apresentar um caso que já foi investigado, que já foi julgado. Eu vou falar para vocês a sentença. Então é algo semelhante, mas esse caso que eu vou contar aqui ocorreu em São Paulo. A sentença saiu em 1º de fevereiro de 2023.
Diz assim o título: Igreja deve indenizar vítima de golpe aplicado por pastor. É uma decisão do TJ de São Paulo. É objetiva a responsabilidade da igreja por ato de seu preposto. O entendimento é da primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao confirmar por unanimidade a rescisão de um contrato firmado entre um aposentado vítima de golpe com uma construtora e um pastor evangélico. A empresa, o pastor e a igreja, veja bem, a empresa, o pastor e a igreja devem restituir solidariamente um total de R$250 mil, além de pagar indenização por danos morais de R$40 mil. Consta nos autos que o aposentado recebeu um convite para participar de um investimento por meio de uma sociedade com a construtora que era de propriedade do pastor. Foi prometido um retorno de 40% do valor investido após 12 meses. Passado o período e informado que o rendimento foi de 60%, os réus induziram a vítima a fazer novo investimento para a construção de um estacionamento. Após um ano e sem obter informações concretas acerca dos investimentos, o autor percebeu que se tratava de um golpe. Em primeira instância, o juízo afastou a responsabilidade solidária da igreja, com a condenação somente da construtora e do pastor. A sentença foi parcialmente reformada, pois, de acordo com o relator do processo, o desembargador César Ciampolini, tanto a construtora quanto a igreja tinham o mesmo endereço. Além disso, o magistrado afirmou que o prestígio e a confiança decorrentes da posição de um pastor foram lamentavelmente utilizados para aplicar golpes em fiéis. Há diversas ações que comprovam que outros devotos, confiantes na relação que tinham com o pastor, celebravam contratos que se revelaram meros golpes financeiros. Em casos de danos morais ou materiais causados por pastores, o desembargador afirmou que o Tribunal de Justiça de São Paulo tem aplicado um artigo do Código Civil para responsabilizar as igrejas. Está cristalino, segundo ele, que o réu explorava a situação de normal ascendência espiritual que, como pastor, tinha perante os fiéis, lesando-os. E o relator também majorou a indenização, que passou de 18 mil para 40 mil reais. Isso porque, segundo o desembargador, os réus se aproveitaram da situação de preponderância e do intuito, temor reverencial que suas vítimas tinham para com quem julgavam ser portadores de mensagens e testemunhos divinos para locupletar-se. Bem, pessoal, apresentei 2 casos aí para vocês, um ainda em investigação, um já tramitado e julgado, e eu narrei a sentença aí para vocês. Agora eu quero fazer uma pergunta. Sobre a igreja ser responsável pelas ações de seu pastor, responda pra gente aqui no canal, vou deixar a enquete aqui no primeiro comentário fixado e aqui na descrição do vídeo também. Aí você responde, tem duas opções de respostas. Sobre a igreja ser responsável pelas ações de seu pastor, você é contra ou você é a favor? Se você é contra, você vai escolher a primeira opção, sou contra. A igreja não tem nada a ver com as decisões, as ações do pastor. Ou se você é a favor dessa condenação, sim, a igreja deve ser responsável pelas ações de seu pastor. Então responda a enquete aqui e depois eu trago para vocês o resultado
dessa pergunta, o que a maioria aqui dos inscritos pensa sobre o assunto. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 de Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.